paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, quem vos fala é o irmão Bruno Souza, e neste vídeo eu quero fazer a apresentação de um material, meus irmãos. Este material, pelo que eu andei dando uma olhada, é espetacular. E ele é voltado a que área da teologia? A escatologia. Mais precisamente, a escatologia pré-tribulacionista. Se você é pré-tribulacionista, olha o que eu tenho em mãos. Olha o tamanho desta obra, meus irmãos. O Decreto de Cristo. Esse daqui é um box, né, com 3 volumes. É um box escrito, né? Cada um dos livros deste box foram escritos por Joshua T. Adams. Joshua T. Adams. Ele é pastor, juntamente com a sua esposa, da Igreja United. E ele escreveu no ano passado esta obra em 3 volumes. O Decreto de Cristo. Meus irmãos, se você é pré-tribulacionista, esta obra tem que estar no seu radar. O que nós vamos fazer agora? Eu vou para a mesa, onde mostrarei para os irmãos em detalhes o índice destes 3 volumes. Volume 1, 2 e 3, que compõem este maravilhoso box. Amém? Vamos para a mesa? Já estamos à mesa, meus irmãos, para mostrar em detalhes o índice desta obra. Estou aqui com os 3 volumes. Só uma informação para os irmãos: a totalidade de páginas dos 3 volumes são 1.297 páginas, os 3 volumes. Então vou começar mostrando aqui, deixar o volume 2 e o volume 3 aqui de lado, e vamos começar mostrando o volume 1. É uma obra, meus irmãos, em capa dura, muito bonito. Olha que capa bonita. Aqui está o autor do livro, Joshua, juntamente com a sua esposa Hannah, são os apóstolos da Igreja United. E aqui está o sumário deste volume 1. Aqui, meus irmãos, é aquela folha amarelada, uma folha grossa, não é aquela folha que você consegue visualizar do outro lado. As letras, olha, são médias, bem tranquilo para quem usa óculos. Olha esse índice, meus irmãos, é muito detalhado. Ele começa com introdução, como usar esta ferramenta, estes são dias fascinantes, a tremenda tarefa à nossa frente. Capítulo 1, por que estudar profecia do fim dos tempos? Lembrando que este é o volume 1. Aqui ele vai dar a explicação, se os irmãos quiserem pausar para fazer a leitura. Capítulo 2, como interpretar a profecia do fim dos tempos? E aqui todo o conteúdo do capítulo 2. Capítulo 3, definindo sua escatologia. E aqui ele vai trabalhar sobre o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, amilenismo explicado, a história do amilenismo, Agostinho e amilenismo. Meus irmãos, é bem completo esta obra. O pós-milenismo explicado, e assim ele vai trabalhando pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo explicado, aqui ele vai trazer as explicações do pré-tribulacionismo. Capítulo 4, o que é a tribulação? E aqui ele vai trazer no capítulo 4 detalhadamente tudo sobre o que é a tribulação. Capítulo 5, quais são os últimos dias? E aqui ele vai trabalhar entendendo a terminologia da escatologia, entendendo os participantes dentro da escatologia, os santos da igreja, os santos do Antigo Testamento, Israel, os santos da tribulação, os habitantes da terra, e assim ele vai trabalhando.
Capítulo de número 6. Entendendo os sinais dos tempos. E aqui ele vai explicar os sinais dos tempos. Capítulo de número 7. A precisão da profecia. Capítulo de número 8. Os padrões da profecia. Capítulo de número 9. Os tempos dos gentios. E aqui ele vai trabalhar. Capítulo de número 10. A 100ª semana de Daniel. E o capítulo 11, para finalizar apenas o volume 1, meus irmãos. A aliança de Deus e profecia do fim dos tempos. Então, todo este sumário é apenas para o volume 1. E deixa eu mostrar aqui também para os irmãos as referências que o autor teve para publicar esta obra. Ele já começa com a primeira referência aqui, meus irmãos. Deixa eu aproximar. Olha aqui. John Walvoord, Henry Morse, Tim LaHaye e Thomas Ice, Arnold Fruchtenbauer, Chuck Missler, Arnold Fruchtenbauer, eu não sei pronunciar o nome corretamente, está aqui na referência. Deixa eu ver quem mais. Malcolm. Vamos aqui. Deixa eu virar aqui a página. Thomas Ice, Tim LaHaye, Ron Rhodes, Albert Barsness, Tim LaHaye novamente. Meus irmãos, tem muito conteúdo e muitas referências a autores dispensacionalistas. Isso é maravilhoso, porque esta obra, como eu já falei para os irmãos, ele tem um viés pré-tribulacionista dispensacionalista. Olha aqui quanta referência a John Walvoord, olha aqui Dwight Pentecost, Mark Hitchcock, são autores que aqueles que seguem o dispensacionalismo conhecem muito bem. Olha aqui Charles Rear, e assim vai, meus irmãos. É uma obra com muita referência bibliográfica de muitos autores que conhecemos que são pré-tribulacionista dispensacionalista, como aqui John MacArthur, John Walvoord novamente, Dwight Pentecost. Meus irmãos, só autores sensacionais na escatologia pré-tribulacionista dispensacionalista. Este daqui, então, meus irmãos, é o volume 1. O Decreto de Cristo, um guia completo da profecia dos últimos tempos, volume 1. Agora vamos deixar de lado o volume 1 e vamos mostrar o índice do volume 2. Vamos lá. Índice do volume 2. Capítulo 1, uma introdução ao livro do Apocalipse. Capítulo 2, compreendendo a era da igreja. Vamos virar a página. Capítulo 3, o término da era da igreja. Capítulo 4, compreendendo o arrebatamento. O capítulo importantíssimo. Capítulo 5, a recompensa dos santos. Capítulo 6, as bodas do Cordeiro. Capítulo 7, compreendendo a invasão de Ezequiel 38. Capítulo 8, a ascensão do anticristo. E aqui tem todo o conteúdo do capítulo 8. Capítulo 9, a ascensão do falso profeta. E o último capítulo do volume 2, o capítulo 10, o fim dos tempos em ordem cronológica. E aqui finaliza o volume 2. Também vou mostrar as referências bibliográficas. Olha aqui, meus irmãos. John Walvoord, Henry Morse, John Phillips,
John Walvoord e segue, meus irmãos. Olha a quantidade de autores dispensacionalistas. É realmente uma maravilha nós termos estas referências, porque isso nos mostra quão sério foi a pesquisa do autor para elaborar este manual. Na verdade, esse manual não, né? Esta trilogia, podemos assim dizer, né? Esses 3 livros sobre o decreto de Cristo, falando tudo, meus irmãos. Pelo menos por estes índices, nós podemos já perceber que esta é uma obra ímpar, vai tratar todos os assuntos da escatologia pré-tribulacionista dispensacionalista. Então este daqui foi o volume 2. Agora vamos para o volume de número 3. Este daqui é o, vamos dizer assim, o que tem maior volume, né? O que tem maior número de páginas dos 3 volumes. É o volume de número 3. E vamos para o índice do volume de número 3. Capítulo 1. O início da tribulação. Vamos lá. Capítulo 2. Os 144 mil testemunhas. As 144 mil testemunhas e santos martirizados. Capítulo de número 3. A grande tribulação. Capítulo de número 4. O templo da tribulação. Vamos para o capítulo 5, meus irmãos. Mas antes, se este conteúdo é relevante para você, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Só lembrando aos irmãos que eu deixarei na descrição do vídeo o link para os irmãos estarem adquirindo, comprando este material. Capítulo de número 5. As 2 testemunhas. Capítulo 6. Uma guerra cósmica. Capítulo 7. As 7 taças finais. Capítulo 8. O reino do anticristo cai. Capítulo de número 9. A campanha de Armagedon. Capítulo de número 10. O retorno do rei. Capítulo de número 11, meus irmãos. O reino milenar de Cristo. Capítulo de número 12. O retorno de Satanás. Capítulo de número 13. O julgamento final dos injustos. E capítulo de número 14, a realidade do inferno. Capítulo de número 15, o novo universo. Capítulo 16, nosso lar eterno. E temos o último capítulo, o capítulo de número 17, o último capítulo do volume 3, um chamado para a salvação. Na verdade, ainda tem o último aqui, capítulo 18, o decreto de Cristo. Que, na verdade, esse capítulo 18 é o que dá nome ao box destes 3 livros. E aqui, meus irmãos, finaliza o índice do volume 3. E aqui também tem as referências bibliográficas, os mesmos autores, Mark Hitchcock, John MacArthur, Arnold Frontenbauer, John Walvoord, Mark Hitchcock novamente, e assim vai, meus irmãos. Olha, uma lista extensa de referências. Olha a quantidade de referências. Bom, meus irmãos, este daqui foi a apresentação deste excelente material, o Decreto de Cristo, uma abordagem completa da linha escatológica pré-tribulacionista dispensacionalista. Se você é pré-tribulacionista,
este material é mais do que recomendado para você. Volume 1, volume 2 e volume 3. Que Deus continue lhe abençoando em tudo. Fique na paz do Senhor Jesus.